Bom, a aula de hoje vai ser sobre análise orientada a objetos, onde a gente vai continuar vendo as questões do desenvolvimento orientado a objetos, né? Vamos falar rapidamente sobre características gerais do desenvolvimento orientado a objetos, para então entrar no tema específico de engenharia de requisitos, que é o que a gente vai explorar mais nessa aula, e apresentar os três mecanismos que a UML traz para a gente, que são os casos de uso, o diagrama de classe e os diagramas de sequência. Bom, o desenvolvimento orientado a objetos, como já vinha falando na última aula, né, ele está caracterizado principalmente por explorar questões de reutilização. Né? Ele é basicamente um desenvolvimento onde a gente prevê a possibilidade de reutilizar coisas que já foram definidas anteriormente. E por causa dessa questão da reutilização, a gente precisa considerar que o desenvolvimento, ele não só é um desenvolvimento de cima para baixo, como a gente vinha falando na aula passada, né, onde você tem um grande problema e você vai decompondo em problemas menores, então seria um desenvolvimento de um nível mais abstrato para um nível mais detalhado, como a gente precisa, ao longo do tempo, fazer um pouco do inverso, do caminho inverso, né, que seria o caminho de baixo para cima, o bottom-up, onde você vai olhando as peças que você tem disponível para poder ir construindo a sua solução. Muitos autores chamam isso de desenvolvimento middle out, né, do meio para fora. Mas, na verdade, é preferível a gente pensar numa combinação dessas duas formas, dessas duas estratégias de desenvolvimento. Ou seja, a gente vai sim caminhando do nível abstrato para o mais baixo, porém a gente vai sempre olhando, se possível, se disponível, né, uma base de informações onde a gente vai combinando coisas que já existem para formar a nossa solução. Isso é bastante explorado na orientação a objetos e a gente vai ver principalmente nas aulas sobre projeto, né, orientado a objetos. Como a gente viu na aula 1, o processo de desenvolvimento orientado a objetos é basicamente um processo interativo, evolutivo e ágil. Né? O professor Leonardo estava explicando bem que na verdade, é uma percepção que a gente teve na prática de verificar que o desenvolvimento ele não acontece em cascata, né, em sequência. Ele acontece em várias interações, onde cada vez mais a gente vai descobrindo detalhes, vai compreendendo melhor o nosso mundo para poder, da melhor forma, representá-lo através dos nossos modelos. O que é interessante na orientação a objetos é exatamente que aqueles conceitos que a gente viu na aula passada, né, eles vão estar sendo utilizados durante todas as fases do nosso ciclo de vida. Ou seja, desde a fase de concepção, passando por elaboração, projeto, etc. e tal, a gente vai estar usando os conceitos de classes, de objetos, de mensagens, de herança, polimorfismo, que foram os conceitos que a gente viu na aula passada. Porém, a grande dificuldade na orientação a objetos, né, e aí especificamente eu estou falando do desenvolvimento usando a UML, né, com a representação da linguagem unificada, é que a identificação de quais seriam os casos de uso, quais seriam as classes e os objetos, e como é que elas se organizam, como é que elas se estruturam, e o detalhamento do comportamento dessas classes e objetos, é que é o motivo de maior dificuldade da modelagem orientada a objetos. Né? A gente, na aula de hoje, vai tentar dar algumas dicas, são dicas introdutórias, né? No livro do Larman, inclusive, a gente tem dicas mais detalhadas, sobre como de certa forma, minimizar essas dificuldades que estão aqui colocadas. Bom, portanto, se a gente olhar no método UP, né, que é um método unificado, a gente vai verificar que desde a fase de concepção, passando para a fase de elaboração, que basicamente vão ser as fases que eu vou estar abordando na aula de hoje, né, a gente já está, de alguma forma, elaborando uma listagem de requisitos de sistemas utilizando esse recurso de casos de uso e, de alguma forma, determinando ou delineando a primeira forma do que seria a arquitetura do sistema. É claro que a arquitetura do sistema ela vai ser melhor trabalhada, melhor refinada nas fases posteriores, mas desde a concepção, de alguma forma, a gente já está com essas ideias, esses conceitos de casos de uso sendo trabalhados.
Portanto, se a gente retomar a aula passada, que a gente estava falando dos modelos, da modelagem de sistemas de uma maneira geral, né, a gente pode dizer que um modelo de sistemas, basicamente, utilizando a UML, ele é composto de vários itens, né? Itens esses que estão aqui colocados, que vão desde o propósito do sistema, que pode ser simplesmente uma descrição textual desse propósito, passando pela identificação de atores, a gente vai ver já já o que seria isso, uma coleção de diagramas de caso de uso, né? A descrição desses casos de uso, né? É importante frisar, e o Larman frisa bastante isso, que a importância não é só do desenho, do diagrama, mas sim do detalhamento da descrição desse desenho, que no caso aqui eu estou chamando de descrição do caso de uso, né? Os diagramas de classe, né? A descrição das classes também, de novo, a ideia de você tem o desenho, o diagrama da sua modelagem, mas você tem uma documentação adicional dando detalhes sobre o que efetivamente essas classes vão ser usadas, vão ser necessárias no sistema. E, finalmente, o diagrama de sequência, né, que estaria mostrando para a gente o aspecto mais comportamental do nosso sistema. O diagrama de classes, a gente costuma dizer, é um diagrama mais estático, que mostra a parte estática do nosso sistema, e o diagrama de sequência estaria mostrando, então, a parte dinâmica, a parte comportamental do nosso sistema. Nós vamos ver cada um desses diagramas em detalhe nessa aula. Bom, então, o tema base da aula de hoje, dessa questão da análise orientada a objetos, né, é a questão da engenharia de requisitos. Quer dizer, no fundo, é a primeira fase onde você está tentando entender o que é para ser feito, né? Aqui está uma definição clássica do que seria uma engenharia de requisitos, né? Sendo definida como esse processo sistemático para desenvolver requisitos através de um processo interativo, cooperativo, da análise de um problema, documentando as observações resultantes, né? E verificando a acurácia da compreensão obtida. Ou seja, no fundo a gente está querendo, através de uma interação com os especialistas, conseguir entender exatamente o que é esperado do nosso sistema. O que ele, como especialista, espera observar de comportamento no meu sistema que eu vou desenvolver, né? É claro que esse processo envolve várias atividades. Atividades essas que demandam técnicas específicas. Você tem desde as técnicas ditas mais tradicionais até as técnicas mais modernas, mais contemporâneas, que estariam tentando explorar outras formas, outras maneiras de se obter esse levantamento dos requisitos do sistema. Portanto, um processo de engenharia de requisitos seria esse processo de descoberta, de refinamento, uma vez que a gente não consegue fazer esse levantamento numa tacada só, né? A especificação e a modelagem do que a gente compreendeu, do que a gente acha que seria o problema, mas precisa sempre de uma validação desses modelos, dessa compreensão com os especialistas, né? Então, para isso, a engenharia de requisitos envolve várias etapas, como eu vinha dizendo. Desde o processo de elicitação, que seria adquirir o conhecimento com os especialistas, passando por uma espécie de análise, né? Quer dizer, o analista de sistemas ele tem que ter uma característica, uma capacidade de conversa, de obtenção de informações, que nem sempre são bem trabalhadas, até em termos de formação, né? A gente costuma dizer que o analista de sistema, ele aprende mais na prática, fazendo essa atividade de análise de sistemas, do que propriamente em qualquer livro ou em qualquer aula que a gente possa dar. Porque exige uma série de negociações entre o que efetivamente o cliente ou o especialista acha que ele quer e o que efetivamente o sistema pode dar para ele. Então, nesse sentido, entra nessa negociação, quer dizer, ao tentar entender o problema que está sendo colocado pelo especialista, é papel do analista dizer, mas será que é exatamente isso que você espera do sistema? Às vezes, nessa negociação, são descobertos novos requisitos que, de alguma forma, o especialista não soube, num primeiro momento, externalizar, né? Então, essa atividade do analista de sistemas é uma atividade de muita interação, de muita comunicação, de muita conversa. Uma vez feito isso, ele parte, então, para o que seria a especificação. Ele vai tentar botar no papel o que ele entendeu,
né? E vai colocar isso de uma forma inicialmente textual, por exemplo, mas num segundo momento ele vai ter necessidade de formalizar melhor esses conceitos. E aí é que entra de novo a questão da modelagem. Ele vai usar alguma linguagem, alguma notação, como a UML, para tentar descrever através de diagramas, de modelos, o que ele entendeu sobre o assunto. E vai então mostrar isso para o especialista, ou os especialistas, né? Que vão então tentar olhar para aquilo, ler aquilo e verificar se é exatamente aquilo que eles disseram, né? É claro que, de novo, esse é um processo de muitas idas e vindas, né? Daí essa questão da gente considerar o nosso processo hoje de desenvolvimento, esse processo interativo, esse processo de evolução, onde, na verdade, a cada passagem, a cada iteração, a gente consegue ter um melhor conhecimento sobre a realidade que a gente está representando, né? Então, seja porque essa comunicação realmente ela é difícil no início, seja porque efetivamente a gente vai evidenciando uma série de características e vai conseguindo dialogar com o nosso interlocutor lá, que são os especialistas, né? E tem uma atividade que é uma atividade que permeia, de certa forma, todas as outras, que é o que a gente chama de gerência de requisitos. É a gente conseguir rastrear, ao longo dessas interações, as mudanças, os diferentes artefatos envolvidos na elicitação, na representação desses requisitos. Portanto, como resultado dessa atividade de engenharia de requisitos, de uma maneira geral, a gente espera uma especificação, um produto, né? Que é o que a gente está chamando aqui de especificação de requisitos. E por que isso é tão importante no processo de desenvolvimento, né? Mesmo que a gente não esteja com a visão tradicional de que a gente vai ter um documento perfeito e finalizado, que a gente sabe que na prática não consegue isso, né, num primeiro momento, mesmo esse documento ainda parcial, ele é super importante porque ele está formalizando esse diálogo entre o especialista e o analista de sistemas. Ele está, de certa forma, descrevendo, né, as necessidades do usuário, né, e esse documento vai servir de contrato quase, né, e aqui eu estou chamando entre uma ponte, né, um contrato entre os desenvolvedores e os especialistas, ou os usuários que demandaram por aquele desenvolvimento, né. Fora isso, ele vai servir como a base para começar as próximas atividades, que são, no caso, o projeto, codificação, né? Mesmo que, de novo, de forma parcial, ele serve como nosso ponto de partida para pensar em qualquer tipo de solução, né? De novo, se a gente pensar que análise é quando a gente entende o problema e que projeto é quando a gente parte para fazer a solução, sem um documento que a gente diga o que é para ser feito, não existe como, não tem uma forma de se fazer projeto, né? Então, esse documento, esses modelos servem exatamente como essa ponte aí entre os analistas, os projetistas e futuramente até os codificadores, né? É conhecido que muitos erros do processo de desenvolvimento de software se dão exatamente nessa fase. Ou seja, se essa fase de levantamento, se essa fase de modelagem, de especificação de requisitos não é bem feita, corre-se o risco de construir um sistema que não é exatamente o que o seu cliente queria, né? E, obviamente, quanto mais tarde você descobre que houve um erro, mais caro vai ser a correção desse erro, né? Mais caro vai ser o retrabalho, né, de refazer uma série de questões que inicialmente foram especificadas de forma errada. Então, a gente costuma dizer, não adianta você ter um projeto lindo e maravilhoso, com tecnologias ótimas, se a sua especificação original tinha erros, né? Porque você vai construir um software errado, né? Ou pelo menos não errado do ponto de vista técnico, mas errado do ponto de vista para que ele se propõe. Só que a gente pode perceber que essas atividades, né, de conversas com usuários e negociações, entre seres humanos, grande parte do tempo, né? E você tem dificuldades naturais dessa comunicação entre seres humanos, né? Fora isso, existe a certeza de que mudanças vão ocorrer.
Mudanças essas que podem ser porque o nosso mundo real muda, né? Quer dizer, o cliente ele faz uma requisição de um sistema e passado algum tempo, e por isso que a gente não pode ficar muito tempo sem esse contato com o cliente, passado algum tempo, pode ser que aquelas solicitações não sejam mais necessárias ou mudaram em função da área de aplicação que mudou também, né? Então, o fato é, as mudanças elas são constantes, seja porque a realidade está mudando, seja porque a nossa compreensão sobre a realidade muda também ao longo do tempo. Exatamente porque a gente vai aprendendo mais sobre o que a gente está fazendo e vai percebendo determinadas características que no início a gente não percebia, né? Então, isso é uma dificuldade. Imagina você conversando com um cliente, tentando fazer a especificação, tentando fazer a modelagem, que seria essa representação, né, no papel do que você está entendendo, e o tempo inteiro esses requisitos, essas listas de solicitações estão mudando. E você tem que ir mudando o seu documento, ir mudando constantemente a sua modelagem, né? Então, a gente tem que ter algumas técnicas para, de alguma forma, gerenciar essas mudanças todas que estão acontecendo, porque elas vão acontecer, necessariamente. Fora isso, existe a vontade, né, de que a gente olhe um pouquinho para frente, exatamente sabendo que vai haver mudança, por que não construir um software que seja flexível o suficiente para absorver essas mudanças? Então, mas isso é uma tarefa difícil, né? Como é que a gente prevê o futuro, né? Não temos bola de cristal e por mais que a gente tenha conhecimento do que pode acontecer daqui para frente, existem coisas que vão acontecer que a gente não previa, né? Então, isso é mais um ponto de dificuldade para essa atividade de engenharia de requisitos. Entender um problema por completo, já vimos que é quase missão impossível numa primeira rodada. Por isso precisamos das interações, por isso precisamos construir algumas coisas, precisamos conversar cada vez mais com o nosso cliente para tentar entender aos poucos o problema como um todo. E, né, quando você já está praticamente achando que está entendendo o problema, você naturalmente, e aí na orientação a objetos principalmente, é muito difícil, é muito tênue essa diferença entre fazer um levantamento do problema para a solução, né? Quer dizer, quanto mais você entende do problema, maiores chances você tem, ou maior vontade você tem de começar a propor uma solução. Então, e ao entrar nessa questão da solução, existem várias alternativas tecnológicas. Em algum momento a gente vai ter que decidir qual é a solução que a gente vai dar, ou qual caminho tecnológico a gente vai assumir. Mas mais um ponto de dificuldade, existem decisões que vão ter que estar sendo tomadas, e mesmo na análise, você de alguma forma, muito que preliminar, você já faz algum levantamento, exatamente porque você está conversando com o cliente, e o cliente já está te dando requisitos do tipo, olha, esse sistema precisa ser rápido. Bom, se ele precisa ser rápido, que tipo de tecnologia eu posso usar para que ele se torne um sistema rápido? E coisas desse gênero. É claro que a gente deve evitar ao máximo de misturar o que com o como. Mas chegando quase numa compreensão mais completa do problema, fica muito difícil você separar essas duas coisas. Por isso você precisa também dos ciclos, para você também não ficar tão amarrado. Não, agora eu estou fazendo só análise, não posso pensar em projeto e coisas, né? A gente não quer criar uma camisa de força, a gente quer evoluir uma compreensão até chegar a uma solução do problema que a gente está tratando. E, bom, uma última dificuldade seria exatamente as diferentes formas que a gente tem hoje na literatura, de uma maneira geral, para representar essas características, né? É claro que se a gente adotou uma linguagem unificada como a UML, possivelmente essa forma de representação vai ser homogênea e, portanto, vai facilitar, de alguma forma, a comunicação, seja com o cliente, seja com os desenvolvedores nas demais fases do processo de desenvolvimento. Bom, e exatamente o que a gente tenta colocar aqui nesse slide é que tem muita gente envolvida nesse processo, né? Quando eu falei a importância desse documento, dessa especificação, é exatamente para a gente ter no papel algo que todas essas pessoas aqui listadas, que são responsáveis pelo desenvolvimento, que são aqueles que eventualmente só têm interesse financeiro, eles estão bancando o desenvolvimento daquele sistema, não necessariamente eles vão ser os usuários daquele sistema, mas eles têm interesse e principalmente querem saber o que está sendo construído. Então eles também precisam ler alguma coisa, precisam saber exatamente o que está sendo preparado, né?
fora os responsáveis pela implantação e pela manutenção do sistema. Então, a gente não tem só a fase de desenvolvimento, a gente tem a fase que vem depois do desenvolvimento também. Quem vai implantar isso dentro da empresa, quem vai manter isso dentro da empresa. E, finalmente, os operadores, os usuários finais do sistema, que efetivamente também precisam saber do que eles estão tratando, né? Então, nota que essa documentação, esses modelos que a gente está explorando, vai explorar hoje, né, nessa aula, eles são importantes para muitas pessoas. E, portanto, de novo, fica evidenciada a importância que se tem em fazê-los bem, né, ou da melhor forma possível, pelo menos em termos do conhecimento que se tem, né, no início do projeto sobre o que a gente vai construir. Existem vários tipos de requisitos. Normalmente a gente separa em dois grandes blocos, os chamados requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Requisitos funcionais estão relacionados às capacidades, às características, às funcionalidades que o sistema deve ter. E todas as outras coisas que a gente está chamando aqui de requisito não funcional, do tipo usabilidade, confiabilidade, desempenho, facilidade de suporte, né? Cada uma dessas características são desejáveis e não deixam de ser requisitos também, porém de uma outra característica, de uma outra forma. Elas não são funções, elas não vão realizar, quer dizer, como é que você implementa o sistema ser usável? Não se trata de ter uma função que o sistema vai se transformar usável. Se trata em prover de uma série de mecanismos que juntos vão dar a percepção para o usuário que aquele sistema é amigável, que aquele sistema é usável. Então, estão aqui questões ligadas a fatores humanos, questões ligadas a possíveis recursos de ajuda que você tem no seu sistema, né? Toda uma documentação que é colocada para o uso de quem é o cliente final do seu sistema. Nota que não se trata de uma característica que o sistema não deixa de ser, né? Uma característica que ele apresenta, porém não é uma característica funcional do sistema. Da mesma forma, a confiabilidade, né? O seu sistema ele vai ter uma frequência de falhas. Isso é perceptível pelo cliente. E ele vai, obviamente, querer um sistema que tenha menos falha possível, né? Que apresente menos falha possível. Mesmo que a gente não consiga garantir todas essas características, elas são em si um objetivo a ser alcançado, né? Então, quando o pessoal fala de qualidade de software, e normalmente eles estão preocupados com muitas dessas características ditas não funcionais, o que a gente tenta fazer é, de alguma forma, medir isso. Até que ponto a gente conseguiu atender bem essa característica da frequência de falhas ser baixa ou ser alta, né? A gente poder ter medidas que a gente responda até que ponto a gente conseguiu implementar esses requisitos não funcionais, né? É claro que no início as pessoas se preocupam muito mais com os requisitos funcionais e às vezes correm o risco de acreditar que podem colocar no sistema a posteriori os requisitos não funcionais. Isso não é verdade, né? Se você não constrói um sistema desde o início pensando que aquele sistema precisa ter desempenho no final, né? Como é que você vai fazer isso no final? Você vai reescrever todo o sistema? Né? Se isso já é um requisito desde o início, desempenho, então a gente já deve tentar construir o software para exibir essa característica de desempenho, né? Então, assim com os demais itens que estão colocados aqui. Ok, então que técnicas de licitação a gente pode contar para conversar com o nosso cliente e de alguma forma tentar documentar, né, o que a gente está percebendo, o que a gente está entendendo que eles estão colocando. A forma mais natural é a entrevista, é mais conhecida, a mais usada, né? Mas, por outro lado, possivelmente a menos produtiva, no sentido que se você não organizar muito bem o que você vai perguntar para o seu cliente, nada mais vai ser do que uma conversa, né, entre pessoas. Você vai pegar algumas informações, mas possivelmente, né, dali para frente você não vai conseguir detalhar muito mais se você não organizar o tipo de pergunta que você quer fazer para o seu cliente. A tendência do seu cliente é contar uma história. E você que perceba quais são as características, quais são os requisitos funcionais ou não funcionais que ele está ali tentando te passar, né? Então, existem outras técnicas
pouco mais elaboradas, passando desde o que a gente chama de seminários para elicitação, onde você não está conversando apenas com uma pessoa, você chama várias pessoas que serão clientes potenciais do seu sistema e tenta, através de uma reunião, fazer um levantamento mais completo do que seriam esses requisitos do sistema que você vai desenvolver. Ou simplesmente reuniões de troca de ideias, onde várias questões são levantadas, são colocadas e, eventualmente, tem processos de várias reuniões desse tipo, onde você vai começando de um nível mais geral e depois detalhando para ideias mais específicas que você possivelmente pode usar na construção do seu sistema. Ou existem coisas até mais práticas, né, como a prototipação. Bom, se eu acho que eu entendi o que você quer, que tal se eu partir para construir algo concreto, né, um pequeno sistema, um pequeno protótipo, onde eu te mostre o que eu entendi que você queria. Então, essa é uma prática bastante usada e bastante interessante, exatamente porque o seu cliente percebe claramente, concretamente, através desse protótipo, o que vai ser o sistema dele, né? A gente só precisa tomar cuidado que normalmente, geralmente, quando o cliente vê alguma coisa pronta, ele acha que já está terminado, que já é um produto final, quando na verdade ele não foi construído para ser um produto final, né? Mas corre o risco do cliente querer aquele sistema exatamente porque ele acha que já está sendo atendido. Mas há um perigo, né, nessa questão. Bom, e as três últimas técnicas, que são as que são mais exploradas aqui no curso, que é a questão do caso de uso, cenários e os chamados de cartões de história, o story card ou storyboard, que são explorados muito por técnicas ágeis, né, de uma maneira geral. O XP, o Extreme Programming, utiliza muito essa técnica, né, que são bastante úteis para levantar questões, levantar discussões, para que a gente possa elicitar os nossos requisitos. Bom, vamos nos concentrar em casos de uso e cenário, né? Num primeiro momento, o que é um caso de uso? Se a gente se concentrar nas funções, que são, digamos, até mais fáceis de serem identificadas, o que a gente quer verificar num caso de uso é, dado um ator, ou seja, um usuário, um possível usuário daquele sistema, que pode ser uma pessoa, mas pode ser um outro sistema também. A gente já vai ver isso já já. Mas, dado esse cliente, esse usuário, o que ele espera observar do sistema, né? Me dá um exemplo de utilização que aquele personagem tem do sistema. Para ser um pouquinho mais concreto, vamos exemplificar. Vamos situar numa situação de um sistema, eu estou aqui para desenvolver um sistema para hotelaria, né? Então, eu tenho lá a figura do cliente, né? O cliente, quando ele chega num hotel, né, o que ele espera de um sistema que vá atendê-lo, que vá dar um quarto para ele, ou que vá lhe oferecer algum tipo de serviço, né? Então, basicamente, eu identifico um ator e digo o que esse ator, o que esse usuário espera do sistema. E aí eu vou tentando levantar esses chamados casos de uso. Então, no fundo, eles vão representar, um caso de uso especificamente, ele representa um conjunto de ações que o sistema vai precisar realizar para atender aquela função específica. Então, reserva de hotel, né? O que eu espero que o sistema faça para me entregar como resultado a minha reserva, né? De novo, ele vai servir como uma maneira de eu descrever essa situação para que todos, tanto o cliente quanto o desenvolvedor, possa ler aquela descrição e entender efetivamente o que ele precisa implementar, o que ele precisa projetar antes de implementar. Por outro lado, o caso de uso ele pode ser muito complexo e envolver diferentes situações, né? Situações essas que a gente está chamando de cenários. É como se um caso de uso fosse formado de uma coleção de cenários. O cenário ele vai detalhar uma sequência específica da interação entre os atores e o sistema, né? Então, nesse sentido, ele não deixa de ser uma instância daquele caso de uso, é uma história particular de uso do sistema, em que você descreve de uma forma bem objetiva o que se espera de atividades, né, de sequência de interações do sistema com o usuário. Portanto, o caso de uso,
ele no fundo, ele está tentando entender que fronteira é essa entre o meu mundo externo, ou seja, tudo que vai interagir com o meu sistema, seja ele um cliente, seja ele um outro sistema, com o meu mundo interno, que é o que eu tenho que construir efetivamente. Mas a gente vai estar se concentrando nessa fronteira para poder entender o que é esperado do meu sistema, né? O que as pessoas esperam dele, o que os sistemas esperam dele, para que eu possa efetivamente realizar o que é esperado. Então, o caso de uso, ele vai detalhar isso para mim, de uma forma textual e notacional, e através de diagramas. Portanto, um ator, que é um dos primeiros itens que a gente precisa descobrir, né, ele vai ser qualquer elemento externo ao sistema. Qualquer elemento que vai interagir com o sistema. Portanto, vai ser um outro sistema, vão ser seres humanos, possivelmente até dispositivos de hardware, se você está fazendo uma aplicação que vai ter que interagir com um hardware, com um equipamento, né? E cada ator, a gente vai olhar para o ator, né, vai pensar nele como sendo o que ele deseja do sistema, né? Quais são os interesses que ele tem em relação ao sistema. E a gente vai tentar identificar esses interesses, né? Vai fazer inicialmente uma listinha, né, e depois a gente vai elaborar nas descrições, nos diagramas, etc. e tal. Mas é difícil identificar quem são os atores, né? Nem sempre o exemplo da hotelaria parece fácil, né? Mas vão aparecer outros atores, que eu vou mostrar um possível exemplo, onde vocês inicialmente talvez não tenham imaginado, né? Que são atores não tão assim concretos quanto o cliente que chegou no hotel, né? Portanto, que dicas a gente teria para identificar esses atores e junto com os atores, o que eles precisam do sistema? Que, em última análise, vai ser os casos de uso, né, que eu estou chamando. Normalmente, a gente lê documentos, né, a gente conversa com os especialistas, né, então, através dessas entrevistas, ou dos seminários, ou dos workshops, a gente tenta fazer uma série de perguntas, né, e tenta achar as respostas para elas, obviamente, né, do tipo: quem utiliza o sistema e como? Né? O quem utiliza o sistema vai me dar o ator. E o como vai me dar os casos de uso. Né? Quem obtém informação ou fornece informação ao sistema? Que é, digamos, quase que uma atividade que nem sempre a gente está olhando. A gente está olhando lá o sistema de hotelaria, o cliente chegando no hotel. Mas alguém proviu alguma base, alguém deu informações sobre quais os quartos que estão disponíveis, quais são as características que você tem dentro daquele quarto. Alguém vai dar essa informação. Possivelmente esse é um outro ator e ele vai esperar várias funções de registro de informação do sistema. Então você tem que olhar para esse tipo de ator também, né? Quem mantém o sistema? Como é que ele vai manter? Ele tem requisitos específicos que precisam ser atendidos? Né? Que outros sistemas vão interagir com esse? Né? E que necessidades esses outros sistemas têm do meu sistema? Tudo isso são perguntas, né, difíceis de serem respondidas. Né? Às vezes, os primeiros atores e os primeiros casos de uso são relativamente fáceis. Mas os demais, a gente precisa trabalhar em cima, precisa conversar para conseguir chegar a eles efetivamente. Está aí o exemplo da hotelaria, né? A gente tem claramente o hóspede lá chegando e, portanto, com vários casos de uso sendo esperados, quer dizer, ele espera desse sistema a possibilidade de entrar no hotel, de sair do hotel, né? Portanto, fazer o check-in, fazer o check-out. Ele espera poder fazer uma série de serviços, portanto, ele vai requisitar serviços. Ele quer efetivamente fazer uma chamada telefônica, enfim. Isso aqui pode ter sido o levantamento inicial que eu fiz com o meu cliente. Não quer dizer que isso aqui seja a realidade final. Eu posso trabalhar e devo trabalhar em cima desses modelos na medida em que eu for trocando ideias, conversando com os meus clientes e percebendo se eu não estou deixando alguma coisa de fora. Ou colocando coisa a mais, que na minha imaginação eu imaginei que precisaria de uma função XYZ e na prática o meu cliente olha e não sabe por que eu coloquei aquilo, né? Então é aquela fase de negociação que a gente fala. Isso tudo vai ser trabalhado ao longo do tempo, ao longo das interações.
que casos de uso tenham relações entre eles. Né? Relações essas de compartilhamento de informação. Aí, de novo, a questão da reutilização. Tem determinadas sequências de ações que eu percebo claramente que se repetem em diferentes casos de uso. Então, eu tenho que ter, né, para não ficar também uma modelagem muito pesada, algum recurso para representar o que é comum nesses casos de uso e, portanto, colocar num elemento específico, que eu possa depois mudar e tudo, e assumir que automaticamente aqueles casos de uso específicos vão estar herdando, vão estar recebendo essas informações de uma forma direta, né? Ou pelo menos olhando assim pela modelagem, eu consigo identificar as partes comuns e as partes específicas. Então, nesse sentido, tem basicamente 3 tipos de relações entre casos de uso, né? As relações de inclusão, que é essa onde, na verdade, eu assumo que eu pego uma parte para fora, mas que na hora que eu estiver lendo o caso de uso específico, é como se eu estivesse incorporando aquilo dentro da minha descrição. Né? Esse comportamento ele só é separado exatamente para ser evidenciado, né, e poder dar uma maior manutenibilidade nesse modelo. Mas eu tenho também a questão das extensões. Quer dizer, é possível identificar que, dado o mesmo caso de uso, eu tenho situações diferenciadas onde, dada uma determinada condição, a sequência de atividade vai ser realizada de uma forma. Numa outra condição, ela vai ser realizada de outra forma. Eu tenho que ter uma maneira de representar essas duas formas. E, de novo, não deixa de ser um mecanismo de extensão da minha representação. Graficamente, o ponto de extensão seria esse elemento, né, onde a gente já usa a setinha, né, é sempre uma seta, mas você tem o estereótipo, que é esse tagzinho, esse nome, que está me identificando, por exemplo, os pontos de extensão. Eu tenho um estereótipo com o nome extensão, enquanto de inclusão eu tenho o estereótipo com o nome inclusão. Só a generalização é que é uma seta um pouco diferente, e a representação dela é a representação que a notação da UML traz, né? Essa notação, de uma forma bem simplificada, se vocês olharem para um livro de UML, o UML até a 2.0, tem uma série de outros recursos gráficos que você poderá estar utilizando, mas a gente vai se deter aos recursos mais simples, mais básicos, para a gente poder seguir adiante. A descrição do caso de uso, né, a gente viu um diagrama, mas a gente também já entendeu que não é só o diagrama que vale. Muitas vezes as pessoas se concentram fortemente no diagrama e esquecem que o que mais vale para a gente é essa descrição de atividades. É justamente a parte textual onde você dá um nome para o caso de uso, você identifica os atores que se interessam por aquele caso de uso, né? Você dá, de certa forma, uma prioridade para ele, seja em termos de desenvolvimento, seja em termos de prioridade para o cliente, né? Você estabelece uma série de pré-condições e pós-condições e estabelece os seus pontos de extensão, né? Outros casos de uso que estão relacionados a esse, né? E o fluxo de eventos propriamente ditos. Então, de novo, a gente não vai receber nessa especificação somente um diagrama, a gente vai receber todo um detalhamento, esses são alguns dos pontos, né? Não existe uma anotação única para descrever um caso de uso, muito pelo contrário, na literatura você vê várias propostas, né? No livro do Larman, no capítulo específico que se fala disso, existe uma outra sugestão, mas basicamente as informações elas não variam muito dessas que estão aqui apresentadas, né? E não importa tanto, desde que você estabeleça qual é o seu padrão, você pode utilizá-lo da melhor forma possível. Ainda uma diferenciação que o Larman especificamente chama bastante atenção, nem todos os autores chamam, do que seria um caso de uso essencial e o que seria um caso de uso concreto. No fundo, quando a gente está fazendo análise, quando a gente está preocupado com o lado conceitual, a gente devia fazer um caso de uso essencial. Qual seria a diferença, né? O caso de uso essencial, ele vai ser uma narrativa muito mais preocupado com a intenção do usuário, com a responsabilidade dos sistemas, do que com ações concretas, efetivas que você precisa realizar. Ou seja, ele está num nível realmente conceitual. Quando você sente a necessidade de detalhar em termos de funções, quase que de interação,
do sistema, ou seja, questões relacionadas à interface, por exemplo, ou questões ligadas a uma tecnologia especificamente, a gente está saindo desse conceito de caso de uso essencial para o que seria o caso de uso concreto. Em algum momento a gente vai precisar fazer isso, mas o que a gente prega é que quanto mais você conseguir deixar esse detalhamento do concreto para frente, para a fase de projeto, melhor. Porque os melhores casos de uso vão ser aqueles que estão mostrando a essência das responsabilidades, das intenções do usuário. Num segundo momento, a gente vai, então, tentar detalhar com questões mais tecnológicas. Mas é importante que, num primeiro momento, a gente se concentre nesses casos de uso essenciais, né? E depois, mais para frente, elaborando, refinando o nosso modelo, a gente entra nos casos de uso concretos. Bom, passando essa fase, então, dos casos de uso, né, a gente entraria para a questão da representação de classes, né, com aquele conceito que a gente viu na aula passada. A gente já tinha até visto uma figurinha desse tipo, né, que é o retângulo cortado em 3 partes, né, onde a parte de cima vai estar o nome da classe, a parte central são os atributos e no final a gente tem os métodos, o comportamento da minha classe, né? Então, essa é a representação da UML propriamente dita. Como é que eu faço para identificar essas classes? Que classes são essas? De novo, quais são os recursos que a gente tem? Os especialistas, conversa com o especialista, os documentos que existem, possivelmente, se a gente pregar profundamente esse conceito de reutilização, quanto mais eu tiver outras especificações, outros diagramas feitos anteriormente e puder aproveitá-los, melhor, né? Não vou precisar ficar levantando com o meu cliente todas as características que, no fundo, já foram levantadas por outras tantas pessoas. Mas nem sempre a gente tem esses documentos, né? Então, a gente vai ter que se concentrar nas entrevistas ou nos documentos, tentando descobrir conceitos chaves, né, daquele domínio de aplicação. Muitos autores até dão como dica, né, embora não seja uma dica 100% efetiva, que você deveria estar olhando para um texto, né, e procurando dentro do texto determinados vocabulários, determinados termos utilizados naquele domínio de aplicação. E que possivelmente esses termos, esses conceitos seriam as classes no meu diagrama de classes, né? Porém, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quer dizer, mesmo a gente conversando, e a orientação a objeto ela leva muito a gente a cometer esse erro, né? A gente tende a fazer essa relação dos objetos com os objetos da vida real, né? E tende, às vezes, a criar uma lista de classes muito mais abrangente do que efetivamente precisa ser para o meu sistema, né? De novo, o exemplo do hotel. Eu tendo, exatamente porque eu conheço o que é um hotel, eu tendo a pensar de uma série de conceitos que seriam transformados em classes, que na verdade eu não sei se eu preciso ou não, né? Vão ter algumas dicas que vão me dizer se essa classe deveria estar lá representada no meu modelo ou não, né? É claro que, de novo, eu não descubro necessariamente no primeiro momento. A grande tendência que eu tenho é criar um diagrama muito rico de classes, né, com diferentes classes, e ao longo da conversa com o meu cliente descobrir que determinadas classes que eu achei que eram classes, na verdade não são bem classes, são atributos, são informações de uma outra classe, por exemplo. Então é muito comum você ter essa dúvida. E aí você precisa, de novo, ter cuidado, ter algumas dicas, ter algumas técnicas de como fazer essa diferenciação, né? O que é uma classe? O que é um atributo? É uma pergunta padrão quando você está fazendo um modelo orientado a objetos. Portanto, alguns critérios de inclusão. De novo, ninguém está aqui querendo dar uma receita de bolo, né? E nenhum dos autores que vocês possam ler, na verdade, vão estar fazendo isso. O que eles tentam, de alguma forma, é dar uma dica para vocês que ainda estão começando do que você deve olhar, né? Então, alguns critérios que vão caracterizar se aquela classe é de fato uma classe, alguns deles estão aqui, né? Primeiro, é saber, essa classe tem informação? Se ela for ela sozinha, é quarto, tá, mas quarto
O que tem no quarto? Ah, tem um número, tem as características do quarto, se é cama de casal ou se não é cama de casal. Ah, tá, então essa classe parece que existe, porque ela tem informações, ela não é simplesmente o quarto, é o quarto que tem determinadas características. Ah, então legal. Tem alguma chance, mas nota, tem alguma chance de ser de fato a classe. Você ainda não tem uma resposta definitiva, né? Pode ser que você chegue a conceitos, ao que você acharia que seria uma classe, onde você nem consegue identificar muito essas informações no primeiro momento. Mas você sabe que você precisa de algum tipo de comportamento que vai ser, né, colocado. Ah, o prestador de serviço. Ah, eu não sei muito bem o que eu falo do prestador de serviço, mas ele vai efetivamente prestar um serviço. Tem alguma função que vai ser realizada que precisa ser feita por alguém. Então você criou lá uma classe, você às vezes nem sabe muito bem o nome, mas que tem que ter uma funcionalidade que está sendo esperada pelos meus atores, né? E sempre aquela pergunta, será que aquele atributo, aquela informação ou aquele serviço é específico de um caso que eu olhei? Ou pensando que classe, na verdade, é uma representação, né? A gente viu na aula passada que tinha um carro específico, mas a classe carros é uma classe, né, que representa uma coleção de instâncias, de objetos, que são os carros especificamente. Então, quando eu estou desenhando a classe, eu tenho que me perguntar, será que isso aqui é efetivamente uma classe ou eu estou olhando para um objeto específico e estou tentando imaginar, né? É até possível você ter uma classe com uma única instância, mas normalmente o que você tem é uma classe que representa vários objetos. Então, essa é uma outra pergunta, de novo, a ser feita. Será que os atributos e serviços que eu estou olhando são sempre aplicáveis para uma coleção de elementos, né? Mais uma dica. Os resultados, será que as informações que eu estou olhando, eu não poderia obter aquela informação, não ali, direto na classe, mas através de uma comunicação entre diferentes objetos que me resultasse aquela informação? Essa é uma outra pergunta para eu fazer. A cada necessidade que eu tenho de botar um atributo lá, eu vou perguntar se aquele é um atributo básico, né? Assim, quase que é a fonte da informação, ou ele é algo que foi derivado, né? E mais ainda, ele é algo que representa o domínio ou ele representa uma tecnologia? Se ele representa uma tecnologia, a gente tem que tomar um cuidado. Pode ser que, num primeiro momento, não seja a hora ainda de colocar essa informação aqui, né? Você pode até anotar num cantinho e lá na frente, no projeto, ver se é o caso de você incluir aquela informação ou não. O importante é que, quanto mais simples for o seu modelo no início, melhor, porque ele vai ajudar a compreensão. Quanto mais detalhado, maiores chances eu tenho da coisa ser tão complexa que nem o meu interlocutor, nem os próprios analistas vão entender o que está colocado ali, né? Mesmo que, numa fase mais adiantada de desenvolvimento, eu tenha que chegar nesse nível de detalhamento. E normalmente a gente chega, né? Mas no início não é recomendável que você faça modelos muito elaborados. Mantenha simples, né? A simplicidade é a característica mais interessante que a gente tem, e a possibilidade da orientação a objetos é isso, é ter modelos bastante simples e representativos. De novo, eu também tenho relações entre classes. Relações essas de agregação, né? Quando você tem objetos de uma classe contidos em objetos de outra. Eu posso estar falando de um avião e querer representar que o avião é feito de partes. Ele tem um motor, ele tem uma asa, ele tem a roda, ele tem, né, uma série de características. E eu quero representar isso no meu modelo. Então, eu vou usar essa relação de agregação ou de composição. A questão da herança, que a gente viu que é um conceito, na verdade é uma relação de generalização. E, finalmente, eu tenho as relações de associações que não tem tanto essa semântica da relação do E1, né, que é a relação de herança, ou do todo e da parte, que é a relação de composição, mas existe uma relação, que eu até posso dar um nome qualquer para essa relação, mas eu não necessariamente acho que essa relação é de composição ou de herança. Cada uma dessas relações tem uma representação, né? Então, temos lá a representação da herança, que é a classe mais acima é a classe mais geral, e as classes abaixo são as classes especializadas, né? A agregação e a composição, que são bem parecidas, têm representações do losango um pouquinho diferenciadas, né? E, finalmente, a associação entre duas classes, que é simplesmente uma linha, e que, eventualmente, você pode botar um nome nessa relação.
mas não necessariamente. Você está simplesmente mostrando que, olha, existe uma relação entre a classe A com a classe B, né? E possivelmente especificar isso num documento adicional, né? Não precisa, de novo, mantenha seu diagrama, seu modelo simples. Você não precisa pesar o seu diagrama com uma série de penduricalhos, com uma série de informações, quando, na verdade, você sabe que você pode contar com essa outra especificação mais descritiva que complementa o documento, né? Que complementa o diagrama. Tá aí um exemplo. De novo, no nosso exemplo simples, note que a gente já começa a dar uma série de características aqui, né? O meu hóspede já tem várias informações sobre o hóspede, tipo nome, endereço, o bairro, a cidade, a identidade, né? O quarto já começa a ter informações também sobre o quarto, que tipo de quarto, qual é o número do quarto, né? Que ramal eu chamo esse quarto. E tem também questões relacionadas, como a gente vinha falando, da questão do comportamento. É claro que quanto mais eu estou detalhando o meu modelo e chegando em fases mais lá para frente, maiores chances eu tenho de perceber mais claramente esse comportamento. Mas, eventualmente, tem comportamentos do tipo, no pedido de um serviço, é óbvio que vai ter um preço final. E para obter esse preço final, né, que normalmente é uma totalização ou algum tipo de cálculo, eu vou ter uma rotina, eu vou ter um serviço de cálculo desse valor. Então, isso aparece logo no início, e eu já tenho onde colocar, eu já identifiquei que existe uma classe que se chama pedido de serviço, que tem uma série de informações, e que tem uma função esperada dessa classe, que é fazer um cálculo. Eu posso, às vezes, nem saber em detalhe como é esse cálculo, mas eu sei que eu vou precisar fazer isso. Então, eu já coloco lá, na parte referente ao serviço, né? E, de novo, nesse primeiro modelo, nota que as informações elas apareceram muito fortemente e os serviços, de alguma forma, um pouco mais timidamente, mas eles já começam a surgir e vão ser detalhados cada vez mais nas próximas iterações, nas próximas fases. Finalmente, a gente chega na ideia do diagrama de sequência, né? Nota que os diagramas de casos de uso, os modelos de casos de uso, nos ajudou a identificar quem eram os nossos usuários, o que eles esperavam do nosso sistema e o que eu precisava fazer para atender aquele pedido, aquela solicitação. O diagrama de classes, ele está me mostrando uma outra característica. Lembra que na aula passada a gente falou que os modelos, normalmente, eles mostram uma visão específica. Então, eu poderia dizer que os casos de uso, de alguma forma, estão me dando uma visão funcional do meu sistema. Já os diagramas de classe, se a gente olhar e perceber que você tem ali informações sobre os atributos, de alguma forma, algum comportamento, mas você tem muito a relação entre determinados conceitos, né? Você tem ali representado conceitos, você tem ali representado relações entre conceitos, e aí a gente costuma dizer que esse é um modelo estático. De alguma forma, ele está dando uma visão do nosso mundo estática sobre as informações que ali estão contidas, né? O diagrama de sequência, ele vai dar um outro tipo de visão para o meu sistema, que seria a visão mais dinâmica, a visão que vai, de alguma forma, coletar mais detalhadamente o comportamento, né? No diagrama de sequência, eu vou modelar o protocolo entre as interações entre o objeto, né? No primeiro momento, no diagrama de classe, eu só vi que o objeto tem determinadas características, tem determinado comportamento. Mas como é que eles interagem? É a questão das mensagens, né? Como é que eles trocam mensagens entre si? Eu tenho que detalhar isso, eu tenho que compreender isso para poder projetar isso, para poder implementar isso, né? Então, o diagrama de sequência, ele começa a aparecer já na fase de análise. É claro que ele é mais explorado ainda na medida em que a gente vai se aprofundando no processo de desenvolvimento de software, mas ele já aparece para determinadas classes, onde eu percebo que a classe tem muita informação e muito comportamento que eu não consigo perceber simplesmente naquela visão estática. Eu preciso perceber como é que as coisas interagem, como é que elas acontecem. E aí eu vou usar esse recurso de diagrama de sequência, onde a anotação é basicamente essa caixinha, né, onde eu tenho o nome lá do objeto,
tem uma barra lá, que é o ciclo de vida do objeto, e eu vou tentar identificar com quem esse objeto fala, através de trocas de mensagens. E, ao representar isso, eu posso querer mostrar que determinadas situações, elas se repetem N vezes. Né? Então, eu posso dizer, aquela troca de mensagem entre o objeto A e o B ocorre N vezes. Eu vou botar lá um asterisco dizendo que aquilo vai se repetir várias vezes. Ou não, ela vai acontecer uma vez, ou ela vai acontecer 2 vezes, eu já posso dizer essa informação nessa representação. Né? Fora também dizer que eu vou trocar essa mensagem quando alguma situação acontecer, alguma condição acontecer. Então, eu tenho uma representação no diagrama para dizer que, em dadas situações, é que a mensagem vai ser disparada, é que a comunicação vai existir. Fora as questões do que a gente chama de automensagem, quer dizer, eventualmente os objetos precisam pedir, solicitar, né, a objetos da própria classe dele para a realização de determinadas tarefas. Então, é quase como se eu tivesse um loop, né? Só que é um loop, nota, falando a nível de classe, né? Que se identifica exatamente porque diferentes instâncias estão recebendo aquela mensagem. Né? Ou ele mesmo, ele vai solicitar um outro método, que é um método mais detalhado, que, enfim, exatamente naquela questão que a gente estava discutindo na aula sobre princípios, que, no fundo, essa questão de mensagem ela é muito mais uma característica de mostrar a autonomia do objeto, portanto, ele não vai lá e chama ninguém, né, ou vai lá e mete a mão em nada, mas ele solicita. Então, efetivamente, essa troca de informação aqui é a solicitação que um objeto está fazendo para outros objetos para a realização de uma tarefa. E aí a gente vê nesse exemplo, de novo, no exemplo lá do hotel, né, uma instância lá, uma estadia específica, né, que é uma instância da classe estadia, onde eu tenho trocas de informação exatamente para fazer o cálculo final, né, ou calcular efetivamente quanto é que o cliente tem que pagar, né, fazendo trocas de informações com os diferentes objetos de outras classes. Portanto, eu vou solicitar a classe de chamada telefônica de quantas chamadas telefônicas esse cliente fez. Me diga todas elas. Então, no dia tal, com um número tal, né, custou, portanto, X reais, teve essa chamada. Já no outro dia, enfim, eu vou coletar todas essas instâncias de informação para calcular, né? Assim como eu vou pedir também para os outros serviços, possivelmente para o restaurante, ou enfim, qualquer coisa, a lavanderia, né? O que aquele cliente usou naquela estadia dele. Então, no dia tal, foi solicitado um misto quente com Coca-Cola, enfim. Aquilo tudo retorna para que eu possa calcular, né? Fora informações da estadia, da diária propriamente dita, né? Que aqui está representada até como aquela pergunta a mim mesmo, né? Deixa eu ver qual foi o valor da diária que esse hóspede obteve. É uma diária promocional, é uma diária comum, né? Aí eu vou somar isso tudo com as outras informações que eu recebi. Nota que, para eu calcular o valor da minha estadia, eu precisei trocar informações com outros objetos de outras classes para me dar informações que eu não tinha. Eu fui lá, eu solicitei, eu trouxe aquilo para mim, fiz o cálculo e efetivamente entreguei o resultado. Bom, todos esses diagramas e modelos, de certa forma, estão colocados no livro do Larman, né? A gente tem aqui, na verdade, 4 capítulos que estão falando sobre essas coisas todas, embora o livro do Larman não seja um livro sobre análise orientada a objetos, né? Ele vai explorar esses diagramas muito mais do ponto de vista de projeto, que são as próximas aulas que a gente vai ver, né? Mas uma série de outros livros colocam determinados conceitos que a gente explorou aqui, seja de engenharia de requisitos, no livro do Pressman, né? Seja da orientação a objetos de uma maneira geral, dos casos de uso, né? Nos livros aí do Bush e no próprio livro da UML, né? Que te mostra as notações. Como eu disse para vocês, a gente usou o básico do básico. Né? A notação da UML é muito mais rica nesse sentido. E, portanto, vocês podem e devem, né, não só
olhar no livro do Larman, mas se tiverem possibilidade de olhar outras referências como foram colocadas aqui, vocês vão ver a quantidade de possibilidades de notações que a gente tem com o uso da UML. Bom, por hoje é só, né? A gente continua então, agora sim, detalhando o que vai ser fundamental do nosso curso de projeto, que é usando esses recursos da orientação a objetos, usando esses recursos de diagramação, né? Mas efetivamente dando a solução dos problemas que a gente conseguiu especificar. Até mais.